Olá, chegamos ao final do módulo 2 sobre planejamento familiar. Agora vamos revisar o que você aprendeu? Na primeira aula, você entendeu que o planejamento familiar é um conjunto de ações de saúde pública voltado para a criação de parâmetros de fecundidade para os brasileiros. Com assistência à contracepção e à concepção, a iniciativa garante direitos iguais de reprodução a toda a população. O planejamento familiar no Brasil é regido pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. O Código estabelece que as ações de planejamento familiar devem seguir as normas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. As ações preventivas e educativas do SUS incluem 1. Assistência à concepção e contracepção. 2. Atendimento pré-natal. 3. Assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato. 4. Controle de doenças sexualmente transmissíveis. 5. Controle e prevenção de cânceres que atingem homens e mulheres. A norma também estabelece as regras para a esterilização cirúrgica, sendo elas: 1. As únicas formas aprovadas para a esterilização são a laqueadura tubária e a vasectomia, não sendo permitida a retirada do útero ou dos ovários. 2. Somente podem submeter-se a ela homens e mulheres maiores de 25 anos de idade com capacidade civil plena. 3. Deve-se ter pelo menos 2 filhos vivos. 4. O prazo mínimo entre a manifestação da vontade de esterilização e o ato cirúrgico é de 60 dias. 5. No período citado no item anterior, será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço da regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando a desencorajar a esterilização precoce. 6. A esterilização também pode ser realizada quando uma nova gravidez puder trazer risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto. 7. A cirurgia para a esterilização não pode ser realizada durante os períodos de parto ou aborto. Assim, concluímos as normas. Atualmente, o Brasil não conta com políticas de planejamento familiar de alta qualidade. Isso é demonstrado por dados que ressaltam a falta de acesso a variados métodos anticoncepcionais e o grande número de abortos no país. Ao final da aula, você também viu que, hoje em dia, já se discute a mudança do termo planejamento familiar para planejamento reprodutivo, pois as famílias são muito plurais e nem todas as decisões reprodutivas se dão em um contexto de conjugalidade. Mais à frente, na aula 2, você aprendeu sobre a qualidade da atenção em planejamento familiar. Até a década de 80, os programas não buscavam promover a qualidade do atendimento, mas sim a redução do crescimento populacional. Os únicos quesitos levados em conta para avaliar os métodos contraceptivos eram indicadores quantitativos, que não consideravam a satisfação dos usuários. Essa situação continuou até a implantação em 1984 do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PAISME, que estabeleceu o planejamento familiar como um dos principais componentes do atendimento à saúde da mulher. Atualmente, a estrutura do planejamento familiar brasileiro é formada pelos seguintes elementos: oferta e escolha dos métodos anticoncepcionais, informação aos usuários, competência técnica profissional, relações interpessoais profissional-cliente, mecanismo de acompanhamento dos usuários e rede apropriada dos serviços. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os 4 pilares da qualidade de atendimento de planejamento familiar são: 1. Critérios médicos de elegibilidade para uso de métodos anticoncepcionais. 2. Recomendações práticas selecionadas para uso de métodos anticoncepcionais. 3. Ferramentas para tomada de decisões para pacientes e serviços de planejamento familiar. 4. Manual global para serviços de saúde. Na terceira e última aula do módulo, você aprendeu sobre o papel do enfermeiro no planejamento familiar. O enfermeiro atua na promoção, prevenção e reabilitação dos pacientes, seguindo os preceitos éticos e legais da profissão. O cuidado de enfermagem consiste em 2 partes. A primeira foca o desenvolvimento de técnicas e procedimentos de saúde. A segunda trata do princípio da empatia, um fator essencial no atendimento. O papel dos profissionais de enfermagem envolve orientação sobre a política do planejamento familiar, sobre os métodos anticoncepcionais apropriados e sobre seus efeitos colaterais e benefícios. O enfermeiro exerce grande influência sobre a comunidade no planejamento familiar. Isso ocorre por ser um profissional com conhecimentos embasados por teorias, leis, normas e rotinas.
Quanto maior o conhecimento do profissional, mais capacitado ele será no compromisso de conscientizar a mulher, o homem e os casais sobre a quantidade de filhos, o espaçamento entre uma gestação e outra e o momento mais adequado para a construção da família. Aqui encerramos o conteúdo sobre planejamento familiar. No módulo seguinte, você irá aprender quais os principais exames para a saúde da mulher. Até lá!